Fala pessoal, mais um vídeo do Cultura Bíblica. Hoje é o nosso segundo vídeo da série sobre quadrinhos cristãos e hoje a parte 2 sobre a história das HQs cristãs. Acompanhe, a gente tem um convidado especial hoje, ajudando no canal, que é o Rafael Loures. Ele recolheu uma série de informações para continuar tudo que a gente tem abordado nessa história. Beleza? Acompanhe aí. E aí, gente do Cultura Bíblica, tudo bem? A gente está começando aqui, a gente não, né? Na verdade eu estou começando aqui mais um vídeo, né? Então vamos lá começar o vídeo, então, ação! Fala pessoal, meu nome é Rafael Loures e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre a história, o boom das HQs cristãs independentes. Se você está me assistindo aqui pelo canal do Cultura Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu estou te convidando agora, eu quero te convidar para você curtir esse vídeo, deixar seu like ou compartilhar esse vídeo. E se você está assistindo esse canal aqui no Comics Review, que você também deixa aí seu like, se inscreva em ambos os canais e compartilhe para as pessoas para estar vendo essa história de quadrinhos independentes. Antes eu gostaria de explicar o que é um quadrinho independente, Quando a gente se refere a quadrinho independente, a gente está se referindo a histórias em quadrinhos que são publicadas de forma independente de grandes empresas, de grandes editoras. No fundo, são quadrinhos que os próprios autores fazem, bancam e publicam. Então, quando a gente se fala sobre histórias em quadrinhos independentes, nós estamos falando sobre isso. Na verdade, ao falar sobre história em quadrinhos cristãs independentes, não tem de fato um início onde a gente fala assim, não, aqui a gente começa a ter histórias em quadrinhos cristãs independentes. Na verdade, era algo que já estava vindo antes do boom, e a gente na verdade tem a data do boom, da explosão dessas histórias em quadrinhos. Mas antes de chegar na data da explosão, a gente tem que entender uma coisa que veio antes, que foi muito importante para publicações independentes, não só as publicações independentes cristãs, mas no Brasil inteiro para todas as histórias em quadrinhos. Eu gostaria de falar um pouco sobre as fanzines. As fanzines foram muito responsáveis para pavimentar e para abrir o caminho para publicações de quadrinhos independentes aqui no Brasil. Mas você pode se perguntar o que de fato é uma fanzine. A fanzine nada mais e nada menos era uma história em quadrinhos também, que era feita de forma artesanal, em casa, ou seja, o desenhista ele ia lá e ele desenhava a história em quadrinhos, ia para uma máquina de xerox ou pagava um xerox, imprimia diversas cópias e ele mesmo ia lá e grampeava e vendia ou distribuía para as pessoas. Então, o fanzine, ele abriu o caminho para as publicações independentes. A gente teve um momento no Brasil muito grande de fanzine, onde a gente teve muitos fanzineiros. Inclusive, tem um fanzineiro que ele teve muito sucesso, inclusive abriu uma grande editora, que é o Thiago, da Crase Editora, Crase Conversa. Ele era um fanzineiro antes. E por conta que existiu as fanzines, elas foram pavimentando os caminhos até chegar hoje nas publicações independentes, que são as histórias em quadrinhos que os próprios autores publicam por conta própria. E então, todo esse caminho foi pavimentado, sem contar também que a nossa própria geração, a minha geração, foi uma geração que cresceu vendo muitos desenhos animados, muito filme, lendo muitas histórias em quadrinhos, muito mangá. Então é uma geração que foi mais propensa a pensar histórias e por conta disso o sonho de muitas pessoas foi publicar suas próprias histórias. Por conta disso veio as fanzines. Depois que as fanzines vieram, alguns desses desenhistas se profissionalizaram e a partir daí então começou a vir as histórias em quadrinhos independentes. E a partir daí, a gente chega em um ano muito importante, não só para os quadrinhos independentes no Brasil, mas para os quadrinhos em geral no Brasil. A gente chega no ano de 2013, que no fundo ele foi um marco para a história em quadrinhos cristã brasileira, Na verdade, a gente tem coisas que já estavam sendo geradas antes de 2013.
surgiu então o quadrinho J5. Na verdade, o J5 ele já estava sendo publicado de forma independente antes do ano de 2013, com outro nome. O nome do J5 até então era J5, né, em inglês. Mas em 2013, o quadrinho do J5 foi oficialmente lançado no Confra Jovem, na Igreja Batista da Lagoinha, agora publicado pela editora Betânia com o nome de J5. Isso mesmo, o J5 foi lançado nessa data e foi um marco muito importante para as histórias em quadrinhos cristãs. Por quê? O Igor Cecarini, através da sua publicação, mostrou para todo mundo que dá sim para fazer histórias em quadrinhos cristãs fora da caixinha, que é a maior parte das histórias em quadrinhos cristãs era de fato de uma história bíblica. E além disso, ele mostrou que dá para a gente intercalar o ministério com as histórias em quadrinhos, ou de fazer as histórias em quadrinhos no ministério. E ainda por cima, o J5 foi muito importante, que mostrou que é uma arma de alcance para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, para as pessoas ainda que não se tornaram cristãs. E é uma arma muito importante também para falar, alcançar os jovens da igreja. A partir daí, então, a gente teve o lançamento do J5. A figura do Igor Cecarini foi muito importante porque ela inspirou diversos quadrinistas a fazer suas próprias histórias em quadrinhos. Então a gente vai ouvir falar mais do nome dele aqui no nosso vídeo também. Além disso, no ano de 2013, mas mais para o início do ano, nós tivemos também a fundação dos missionários dos quadrinhos, o famoso Christian Comics Brasil, mais conhecido também como Missão HQ, que foi fundado pelo meu professor de desenho, Lindenberg Mota, conhecido com o seu apelido Lico Mota. A Missão HQ tinha como objetivo ajudar os desenhistas cristãos a fazer suas próprias publicações independentes. E nesse grupo a gente tinha vários desenhistas cristãos sensacionais, como por exemplo o Ebenezer da Costa, conhecido também como Bene, que é o autor do Vila dos Insetos, que está lá no Instagram. Se você quiser procurar, você pode procurar, que está lá também. A gente teve também presença do Joel Júnior, marcando presença nesse grupo. Tivemos também presença da Aline, a minha presença também com o Amigo Jesus, e a presença do grandiosíssimo desenhista Carlos Bandino. Infelizmente, o Carlos Bandino não está mais conosco, ele está com o nosso Senhor, ou seja, ele está no andar de cima. Mas o Carlos Bandino foi extremamente importante para as publicações cristãs, porque ele fez parte do Missão HQ, ele ajudou algumas editoras a publicarem histórias em quadrinhos e, além disso, ele foi o mestre do nosso querido amigo Marcos, que fundou o Guerra dos Reinos. Então, o Carlos Bandino, ele precisa ser reverenciado nesse vídeo, porque ele foi uma das figuras mais importantes aos quadrinhos cristãos no Brasil. Então, a partir daí surgiu o Missão HQ, que tinha esse objetivo e que ajudou diversos quadrinistas, inclusive eu, a como publicar sua história em quadrinhos, que no mesmo ano surgiu também o Amigo Jesus, que é esse meu personagem aqui que eu tô usando a camisa e que é também o meu ministério, que tem como objetivo falar do amor de Deus e edificar o corpo de Cristo através das artes, das charges, da cultura pop em si. E a partir daí também eu comecei a pensar em publicar o meu primeiro quadrinho, que mais pra frente vocês vão ficar sabendo dele também aqui nesse próprio vídeo. Então, 2013 foi um ano muito importante para a história em quadrinhos cristãs brasileiras. Nesse meio tempo, o Marcos do Guerra dos Reinos também estava fazendo a sua primeira história em quadrinhos, que iria no futuro se transformar na história em quadrinhos Guerra dos Reinos. Ele estava fazendo a história em quadrinhos com o nome de Oliver, o Garoto Cristão. Passando o ano de 2013, a gente vai para um outro ano que foi muito importante
para as histórias em quadrinhos cristãs, que foi o ano de 2016. Em 2016 a gente teve o lançamento da primeira história em quadrinhos cristã que foi indicada ao Prêmio HQ Mix, que é Eclesiástico. A história em quadrinho do Eclesiástico foi escrita pelo Richard Guerra e desenhada pelo Igor Cicarini, as duas primeiras edições. E essa história em quadrinhos, publicada pela editora 100% Cristão, também foi a história em quadrinhos que concorreu ao prêmio HQ Mix. No mesmo ano de 2016 aconteceu o primeiro evento baseado na cultura pop para justamente os cristãos, que foi a ExpoCon Geek Cristão. E que evento! Esse evento é como se Deus tivesse reunido praticamente a maior parte das pessoas que iriam trabalhar com cultura pop, com o público geek nerd cristão. Nós tivemos presença do Bando de Quadrados, nós tivemos presença do Edu do Parábolas Geek, nós tivemos presença da Carmen e da Sara do Otaku Cristão, do Juan da South America Memes, da SAC, que é o maior grupo de memes cristãos do Brasil. Acho que nem do Brasil é mais, eu acho que já é da América Latina. Nós tivemos presenças desse pessoal todo nesse evento, inclusive o Marco Ribeiro, dublador do Homem de Ferro, também marcou presença nesse evento. E nós tivemos diversos desenhistas legais nesse evento que estavam participando. Nós tivemos o Léo, da Lenda de Boia, o próprio Igor Cicarini, do J5 e do Eclesiástico. Nós tivemos presença também do grandiosíssimo Ed Barrows, da DC Comics, desenhista do Batman, né? Além disso, nós tivemos presença também do Sando, um grande desenhista aqui de BH também, que faz arte final aí para Marvel e para DC. E esse evento, que foi organizado pelo Felipe e pelo Arley do Pop Store Nerd, foi um marco, porque a partir dali muitos ministérios explodiram, como por exemplo o próprio Parábolas Geek, que teve um avanço grandioso depois desse evento aí de 2013, que foi um marco, além de despertar diversas pessoas para a história em quadrinhos e fazer a igreja olhar também para o público nerd. E aí a gente vai para o ano de 2017. Em 2017 a gente tem a segunda ExpoCon Geek Cristã, mas agora com um lançamento de história em quadrinhos muito importante, que era o primeiro Guerra dos Reinos. Lá em 2012, o Marcos tinha desenvolvido a HQ Oliver, o Menino Cristão, e aqui em 2017 ele publica o primeiro Guerra dos Reinos. Olha que coisa sensacional que aconteceu aí, olha que coisa linda e maravilhosa. O Marcos publicou a sua primeira história em quadrinhos nesse ano, e aí aconteceu a segunda ExpoCon. Nesse meio tempo também surgiram diversas pessoas influentes nas redes sociais na área de história em quadrinhos, ilustração e desenhos. Nesse meio tempo surgiu o Paulo Vardiero, que é o desenhista que tem o maior alcance nas redes sociais, com mais de 80 mil seguidores, fazendo a sua página Paulo Vardiero Rabisco, sem contar que ele é uma pessoa sensacional. O Charles Criador também surgiu nesse meio tempo, um desenhista também sensacional, com uma profundidade na sua arte gritante. A gente teve a página do Joel, Anderson Nishimura, Luciano Ilustrador, diversas páginas de ilustração surgindo nessa época e bombando nessa época também. Uma coisa interessante que a gente vê é como a mão de Deus foi movendo cada pessoa para fazer a sua publicação, a sua página e alcançar as pessoas através da sua arte. Mas nesse meio tempo também começou a surgir algumas coisas que não foram tão legais assim. O J5 entrou num hiato, infelizmente. Ele parou na edição número 8 e logo depois o Igor Cicarini tentou lançar, mas os lançamentos que ele trouxe pra gente, na verdade, foi reboot da HQ número 1, da HQ número 2 e um terceiro reboot ainda da HQ número 1. Ele não trouxe a continuação ainda da história número 8, que termina de uma forma sensacional. Além disso também, o evento da ExpoCon não teve mais continuidade, pelo contrário, ele também teve um hiato muito grande. E por conta desse hiato, o evento da ExpoCon, o Marcos ele decidiu criar um evento próprio com um nome chamado XCon. XCon significa realmente ex-condenado, fazendo referência que nós fomos salvos por Jesus, somos ex-condenados de fato. E a partir daí
surgiu a XCOM, que hoje é o maior evento de história em quadrinhos e cultura pop cristã do Brasil. Um evento sensacional que reúne todo mundo, que já teve várias edições, e a partir daí surge então a XCOM. Mas aqui em BH também a gente teve um outro evento que foi derivado também da ExpoCon, realizado pelos mesmos idealizadores, com o nome de Congresso Nerd Cristão. O Congresso Nerd Cristão só teve duas edições. Infelizmente, depois não tivemos mais edição desse evento, sobrando aí pra gente então a XCOM como o único evento nerd cristão do Brasil por enquanto, né? Porque a gente não sabe se vai surgir outro e tudo mais. Mas também em 2018 surgiu uma coisa muito legal, que foi a minha primeira história em quadrinhos independente, que é Supermanos. Isso mesmo, Supermanos, que tem como objetivo falar dos valores da Bíblia através da figura dos super-heróis e mostrar que existe um verdadeiro herói, que é Jesus. Isso mesmo, a partir daí teve essa grandiosa história em quadrinhos que teve a sua pré-estreia no evento Congresso Nerd Cristão e a sua estreia num evento próprio. E graças a Deus aí, Supermanos já caminha para a segunda edição. Uma coisa muito curiosa de Supermanos, que Supermanos não foi feito para ser minha primeira história em quadrinhos publicado. Na verdade, eu tinha uma do Apocalipse, que eu ainda estou fazendo, e eu fiz ela para ter experiência no mercado editorial, mas fez tanto sucesso Supermanos que já está na segunda tiragem e agora já caminha para a segunda edição aí. Nesse ano de 2018 teve esse grandiosíssimo lançamento. A partir do ano de 2018, a gente teve, na verdade, mais um boom de histórias em quadrinhos surgindo. O Marcos do Guerra dos Reinos publicou diversas histórias em quadrinhos, como Overcome Fear, Uma Família Cheia da Graça, Turma da Queca, e tem mais uma lista para ser publicada, mas a partir daí também a gente teve diversas histórias em quadrinhos independentes sendo publicadas. A gente tem a história em quadrinhos da minha amiga Carol, Bálsamos. A gente tem a história em quadrinhos Quando os Mortos Vivem, do meu amigo Jussier, que eu considero a melhor história em quadrinhos cristã já feita. A gente tem Vestígia, que é o melhor mangá cristão já feito. Nós temos também a história em quadrinhos Renascer HQ, que é do meu amigo Roberto Enes, baita história em quadrinhos com um baita roteiro sensacional, vale a pena vocês lerem. E a gente tem também a história em quadrinhos dos nossos amigos aqui do Cultura Bíblica, o Artefato, que é publicada 100% de forma digital, ou seja, nós estamos vivendo um boom de histórias em quadrinhos cristãos independentes que estão sendo publicados. Não dá para me citar todos, mas tem muito mais vindo aí, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, né, pelo que eu tenho pesquisado. Então, no fundo, a gente vê, na verdade, Deus agindo na história e usando as histórias em quadrinhos, a cultura pop, as nossas nerdices, para propagar sua palavra e propagar o seu amor através disso. Eu não sei você, mas a história continua. E a pergunta que eu faço: como que você vai fazer parte dessa história? Você vai publicar sua história em quadrinhos? Você vai fazer ela? Você vai fazer animação? Vai fazer filme? Se você não vai fazer isso, você vai apoiar as pessoas que estão fazendo, divulgando, comprando, né? Apoiando as campanhas no Cartaz. Você pode fazer parte disso, porque a cultura pop, ela é um campo missionário e ela é um instrumento de pregação do evangelho, e não só de pregação, de edificação do corpo de Cristo. E eu termino esse vídeo te convidando a fazer parte desses missionários dos quadrinhos, a fazer parte dessas pessoas que usam dos quadrinhos para falar da verdadeira história que foi contada na Bíblia. A história continua, a gente ainda continua vivendo ela, com vários booms, várias histórias em quadrinhos chegando, várias explosões de histórias em quadrinhos acontecendo, e eu te convido a participar dessa história em quadrinhos. Por isso, dessa história em quadrinhos não, dessa história de Deus que usa histórias em quadrinhos para falar da sua própria história, que enviou Jesus para nos salvar. Por isso eu convido você para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para você curtir, comentar, que
no fundo, nós estamos fazendo histórias em quadrinhos, mas a gente também está fazendo história nas histórias através das nossas histórias. Deus abençoe você. Obrigado, Jordan. Até a próxima.